Senhor, Romanos 8, versículo 31, nos chama a atenção. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós observamos dentro desse contexto da palavra de Deus, no versículo 31 de Romanos 8, que a palavra nos apresenta Deus conosco. Toda a Bíblia nos apresenta em vários momentos Deus com o seu povo, agindo em favor do seu povo, agindo em favor da vida do povo de Israel, em favor da igreja. Mas é interessante que a palavra do Senhor faz duas indagações. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui não está dizendo que não virá levantes, que não virá batalhas, que não haverá vento contrário. O que a palavra do Senhor está nos garantindo é que se Deus é por nós, nós venceremos. Se Deus é por nós e se Deus é conosco, nós venceremos, nós avançaremos, nós pisaremos nos obstáculos, amém? Portanto, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse versículo também nos mostra a segurança que devemos ter em Deus, a confiança que devemos ter em nosso Deus. Ainda que tudo se levante o contrário, mas estamos certos que Deus é conosco, estamos certos que Deus está na batalha, estamos certos que Deus é nosso companheiro fiel, estamos certos que aquele que nos chamou é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele falou a nosso respeito, para concluir aquilo que Ele prometeu. Se estamos certos, é nesta fé que devemos avançar, é nesta confiança, sentindo esta segurança em Deus, que devemos avançar. Muitas vezes falamos em continuar, em perseverar, mas sem Deus não dá. Sem Deus é impossível continuar. Mas quando Deus está na batalha, nós cantamos como o apóstolo Paulo. A partir do versículo 31 é um cântico de vitória no capítulo 8 de Romanos. Paulo está louvando o nome do Senhor, está exaltando o nome do Deus Todo-Poderoso e está dizendo: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Que diremos, pois, acerca dessas situações? E ele vai falar no decorrer do contexto sobre várias situações que poderiam separar-nos de Deus, que poderiam nos separar de Deus. Mas isso não vai acontecer porque Deus está conosco e nós nos sentimos seguros com a presença do Deus Todo-Poderoso. Portanto, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que se levante, ainda que haja reboliço, ainda que haja movimento nas águas e seja movimento contrário, ainda que vento contrário se levante, a palavra do Senhor está dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que haja todo o levante do inferno, do inimigo, ainda que haja enfermidades, problemas, situações, ninguém poderá vencer aquele que está com Deus, aquele que está firmado no Senhor, aquela que está confiante no Senhor. Portanto, que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas, inclusive a nossa vitória, a nossa salvação, o nosso milagre, a porta aberta? O Senhor que deu seu Filho dará em Cristo todas as coisas. Qual mais difícil, dar o filho, a vida do filho, ou dar um emprego a alguém? Claro que é dar o filho. Quem mataria seu filho, daria seu filho, ou entregaria seu filho à morte por alguém? Ninguém faria isso. E se Ele foi capaz de fazer isso, não é capaz também de curar quando estamos enfermos? Não é capaz também de dar uma vitória numa luta? Não é capaz também de abrir uma porta que está fechada? Precisamos confiar no Senhor. Precisamos nos sentirmos seguros em Deus.
se Ele deu Cristo, em Cristo nos dará também com Ele todas as coisas. Amém? Amém. Versículo 33. Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então nós aprendemos muito. No versículo 31, aprendemos que aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão em Deus, aqueles que confiam no Senhor, estão seguros. Ainda que se levante, ninguém nos vencerá. Você e Deus é maioria. Amém? Amém. No versículo 32 de Romanos 8, a palavra do Senhor nos revela que aquele que deu Cristo, o seu Filho, nos dará com Ele também todas as coisas. No versículo 33, nos diz que Deus é quem justifica o seu povo. Nós vivemos pela justificação em Cristo. A justificação acontece pela fé em Cristo Jesus. Quando nós temos fé, a verdadeira fé, fé autêntica, fé que não se rende, fé da perseverança, fé da continuidade, fé do fortalecimento, fé que agrada a Deus, fé que torna possível o impossível. E não é fé quando você crê naquilo que já é possível a seus olhos. Isso não é fé. A fé sobrenatural, ela fala de algo que é impossível na sua ótica você conseguir. Então eu faço o meu cálculo, e dentro do meu cálculo 50 mais 50 é igual a 100, e com 100 eu já posso fazer isso, isso e aquilo. Isso não é fé, isso é raciocínio lógico, isso é razão. A Bíblia diz que nós não vivemos e não seguimos a Cristo por vista, mas pela fé. Vivemos pela fé, somos justificados pela fé, e por esta fé temos acesso à graça de Deus. Logo, a palavra do Senhor vem nos mostrar no versículo 33 que é Deus quem nos justifica em Cristo, ainda que todo o inferno nos acuse, ainda que todo o inferno se levante. Nós somos justificados em Cristo por Deus o Pai. A justificação, e eu não falo de justo, na ótica humana, se você observar, não tem como ser justo. Não tem. O apóstolo Paulo mesmo diz que o homem sem Deus, não há um justo sequer. Mas em Cristo, há algo chamado justificação pela graça, que vem através da fé em Cristo Jesus. Amém? Quem está me entendendo até aqui, vamos comigo, versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Interceder é rogar em favor de outro, ou de outrem, ou de alguém. Logo a palavra do Senhor nos diz no versículo 34, que Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós. Logo a palavra do Senhor nos faz entender que não há condenação que não possamos vencer. Romanos 8, o versículo 1, nos diz assim, olha só, eu chamo a sua atenção. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí a palavra do Senhor está dizendo, quem os condenará? Se estamos em Cristo, não há mais possibilidade de condenação, nem na terra, nem eterna. Porque o Senhor nos justifica, porque o Senhor nos dá a vitória, porque o Senhor peleja por nós. Ninguém poderá te condenar. Pode sim te acusar, pode sim se levantar contra a tua vida, contra a minha vida, pode sim o inferno se agitar, mas a vitória sempre será do povo de Deus. Amém?